Assim, o tema é importantíssimo. Eu gosto sempre de começar a falar de algum tema, vou falar de santidade, né? Eu gosto sempre de começar dando a definição das coisas, conceituando as coisas. Nós acabamos falando de santidade, 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 mas o que, que seria santidade? Interessante que o padre Antônio Romarim, ele define, né? Ele começa o seu livro, para quem não sabe, eu estou usando esse livro aqui, Ser ou Não Ser Santo, que é uma redução, né? Um compêndio da obra maior, a Teologia da Perfeição Cristã, que não está aqui não. Mas é um resumo, né? Essa maravilha de obra. É isso mesmo. Isso. Todo seminarista deveria ter, inclusive. Que bom que o senhor Chegou o meu, tem. chegou o meu ontem, ganhei. Olha aí. Então Mas é o isso. compêndio eu li em 2016, então já dá para dar uma ajudada legal. Claro. E assim, é um livro maravilhoso. O padre, na verdade, o padre Antônio Romarim, em questão de teologia ascética e mística e teologia espiritual, ele, junto com o padre Arinteiro, junto com o Garrigou Lagrange, eles são as grandes referências, né? Sim, Mas, pois bem, ele começa definindo exatamente, fazendo exatamente isso, dando a noção do que seria a santidade, em que consiste a santidade. Ele vai dar aqui umas 4 noções que ele diz isso. que é interessante. Essas 4 noções não são contraditórias, elas só veem a coisa por um ângulo diferente. E ele diz, olha, a santidade consiste em nossa plena configuração com Cristo, em nossa plena cristificação. É a fórmula sublime de São Paulo, na qual insiste reiterada e incansavelmente em uma de suas epístolas. Então aqui eu gosto dessa definição de São Paulo, que ele fala que é a nossa cristificação. Porque traz muito bem essa coisa de colocar Cristo no centro mesmo e nos tornarmos outros Cristos, né? É Sim. interessante que os primeiros discípulos, São Paulo ele chama de cristãos, na sua carta, os discípulos de Antioquia, eu não sei se me fala a memória, era de Antioquia. Eles chamam de cristão, que significa exatamente isso. Um outro Sim, sim. Cristo. Então, a santidade, em primeiro lugar, é isso, né? Nos cristificarmos, nos tornarmos outro Cristo. Não sei Algo se... muito bonito. Quando você fala isso da cristificação, me vem à memória uma frase de um dos nossos bispos do Brasil, Dom Henrique Soares, não sei se você conhece. Claro. Ele fala muito, ele diz que para além, quando nós olhamos algumas coisas em contexto de atualização, seria melhor não usarmos a palavra atualizar porque não ficou velho, mas é presentificar novamente esse Cristo. Então a palavra presentificação junto com a palavra cristificação, ela dá um resumo geral daquilo que nós recebemos e Padre Rui Marim frisa muito bem no dia do nosso batismo. Nós fomos presentificados em Cristo e Cristo foi presentificado em nós, se fez presente, é presente, não é algo alheio a nós, não estamos separados, para que dia a dia, na quantidade de tempo que nós permanecermos nesse mundo, nós possamos fazer esse processo de cristificação. É o que São Paulo coloca nas suas cartas, e aí pegando o Rio Marinho um pouco da exegese bíblica, aquilo que nós chamamos de imperativo e indicativo. Né? Nós já somos indicados que somos cristãos e que fomos ali introduzidos nesse mistério salvífico, mas há um convite imperativo porque ainda não se completou tudo na nossa vivência dessa cristificação. Quando é que vai se completar? Parcialmente no dia de nossa morte, quando nós veremos a Cristo, mas totalmente e plenamente no dia da parousia final, quando tudo será um em Cristo. Né? Quando Cristo novamente vai vir para tomar todas as coisas e oficializar o seu reinado pleno no mundo. É isso que nós esperamos, é esse o caminho que nós estamos fazendo. Nós não estamos alheios, nós não somos, como diziam alguns filósofos, um Seraí, um Dazai. Não, nós não somos um Seraí, nós somos outros Cristos, alter Cristos, né? Nós somos cristificados. E quando você falava na questão do convite à santidade, essa primeira frase, o padre Rui Marim, quando ele coloca na sua obra isso, ele já começa dizendo o que é esse chamado universal à santidade. Bem simples, é um convite claro e primordial que parte do coração de Deus. Não é Alessandro que me chama a ser santo, nem eu que chamo Alessandro, nem nós que estamos chamando ninguém que nos escuta a ser santo. Claro, pelo testemunho, vai dizer Santo Antônio de Pádua,
Quando nós nos colocamos no mundo, para além das nossas palavras, nós estamos também pregando. O testemunho converte, arrasta, chama. Mas o convite parte de Deus e volta para Deus. Né? Perfeito. Dele, por E ele, para ele. isso é muito importante porque já nos coloca. Tem um autor que ele tem um livro publicado pela editora Cultor de Livros. Um livro maravilhoso que é A Nossa Transformação em Cristo. E ele trabalha, o ponto central é essa Conheço. É do, cristificação. Dietrich isso, o von mistério Hilbert. da nossa conformidade, não é isso? Isso aí. O livro? E ele fala Conheço. exatamente isso. Ele fala, olha só, o tempo inteiro do livro ele fala, nós temos que estar sempre diante de nossa, ter consciência de nossa, ele usa o termo, condição metafísica. Nós estamos diante de Deus. Nós estamos sempre sob os olhos de Deus. Então, entender que é Cristo que nos chama já aumenta a dimensão. Não é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui para passar o tempo. Não é Não. uma coisinha que nós usamos para. Não é isso. Não é uma perda de tempo. Não é uma simples ida à igreja no domingo. Não. É uma coisa de uma vida inteira. É um trabalho de uma vida inteira. Então, mas é um chamado de Deus e é universal esse chamado. E aqui a gente entra no tema principal da nossa live. Não é só para Sim. você que é seminarista, não é só para mim que sou leigo, não é só para. Tem gente que fala bem assim, é engraçado, às vezes a gente recebe essas perguntas. Um consagrado pelo método de São Luís, né? Ele pode fazer tal coisa? De vez em quando a gente recebe essas perguntas. Sim. Olha, não é que um consagrado não pode fazer, um cristão não pode fazer isso porque é Sim. contra a moral. Antes da consagração está o batismo. Exatamente. Então, todos somos chamados à santidade, todos nós somos chamados a amar a Deus, né? E é muito Amados bonito por quando o Deus. Padre Roy Marin, quando o Padre Roy Marin coloca isso, ele coloca os diversos estados de vida, né, laical, matrimonial, Sim. o celibatário, todos esses partem do batismo e voltam para o batismo. Essa é a nossa teologia católica, né? E às vezes alguns até dizem o sacramento maior é a ordem. Não, o sacramento maior é o batismo. Sem o batismo não poderia haver o padre, né? Exatamente. E é o batismo que nos prepara para essa união com Cristo, né? Na Eucaristia. Todos os outros sacramentos. Isso. É a partir dele. Eu acho que se nós redescobríssemos a santidade batismal, todos os outros sacramentos convergeriam de forma melhor na nossa vivência eclesial. Com certeza, Porque sem o que é dúvida. que, e aí você falou algo muito bonito, a questão da santidade não é só ir à igreja no domingo. E aí nesse tempo de pandemia nós podemos nos perguntar por isso também. O que é que eu estou com saudade? É da igreja enquanto todo o corpo de Cristo? Ou apenas de ir, não aqui reduzindo, pelo contrário, mas eu já ouvi pessoas dizer, eu só estou com saudade de comungar e não da igreja. Se desse para comungar, assim, não, peraí. Porque além da a Eucaristia, a expressão também de santidade é a comunidade reunida. Né? Sim. Nós entramos nesse corpo, então é como se fosse assim, eu vou lá, pego aquela coisa que muitos falam de sacramento das compras, né? Eu vou lá, pego uma dose de missa, pego um pouquinho disso, mas eu não quero compromisso nenhum com a igreja. A igreja é chamada à santificação, a igreja é nossa mãe. E aí, por ser mãe, ela tem saudade de todos. Ela não tem saudade só que eu, Thomas, vá lá e pegue um pouquinho dela. Não, eu devo pegar a totalidade dela e espargir para o mundo essa totalidade, porque eu devo sentir falta do todo. Eu devo sentir falta da confissão, eu devo sentir falta da missa, eu devo sentir falta dos irmãos, eu devo sentir falta da caridade, porque a santidade passa pelo todo. A E, santidade, né? Acho que você está entendendo isso, não é? Algumas pessoas até são estranhas. Ah, mas eu só tô. Não, mas a igreja é mágica, tudo isso. Tem santos que nunca comungaram, né? claro, sim, de forma alguma nós estamos tentando diminuir o valor do sacramento Não, da não é Eucaristia. diminuir. A Eucaristia é o máximo da Mas presença real de Cristo. Mas se torna algo assim, como se fosse, eu só quero isso. Não, eu quero tudo da igreja. exatamente, porque o que é uma heresia no final, no fundo é uma parte, né? É querer pegar uma parte e eliminar uma outra parte. Então, o católico é essa pessoa que quer o todo. Agora, estamos sem missa aqui, se Deus quiser vai voltar, vai retornar. Mas o que está tendo distribuição da Sagrada Comunhão aqui. E isso é ótimo. Isso Mas é ótimo. porque ótimo, maravilhoso, nós estamos comungando, mas ainda há o vazio, ainda falta alguma coisa.
E Falta. falta assim Mas na isso eu falo missa, que algumas pessoas principalmente. dizem que tá bom, entende? Você já está Então, dizendo que sente falta da missa. Já mas sabe outros por não, quê? tá bom, eu estou assistindo a missa na TV e vou lá ir na igreja comum. Não, mas eu tenho que unir com os outros membros. Mas sabe por quê? Porque reduz a fé a um aspecto privado da nossa vida. E é o que, na verdade, quer fazer é, esse mundo, vamos usar assim, os termos mais amplos, é o mundo moderno. O que ele quer fazer é isso. Sim, Reduzir a fé a uma esfera privada. Ou seja, você tem que ser cristão, você tem que ser seminarista, você tem que ser padre, ali na sua comunidade de fiéis e tudo mais. Mas para além daquilo ali, não. E quando nós somos chamados à santidade, isso é importante demais frisar. Nós somos chamados à santidade em casa, na igreja, no trabalho, é, em qualquer lugar que nós estamos. Nós não podemos qualquer vestir lugar. a veste de Cristo quando vamos entrar na igreja. Nós não podemos vestir a veste de Cristo e retirar a veste de Cristo quando saímos da porta da Uhum. igreja. Isso, na É que verdade, e aí é importante dizer também que a graça santificante é uma coisa que é, transforma o interior do ser humano. É aquela promessa que Cristo fez, que Deus fez no Antigo Testamento. Te retirarei esse coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então a graça santificante é uma transformação. E é uma transformação que não pode se reduzir a uma carapaça que eu visto, né? É uma coisa que eu tenho que levar e superabundar na minha comunidade, onde eu vivo, onde eu estou. As pessoas que estão na minha faculdade, que convivem comigo, elas têm que, pelo menos, entender, não com um proselitismo vazio, que na verdade traz um pouco de soberba, mas com a experiência e a vivência da fé real. E ali elas encontraram a pessoa que é um outro Cristo, é a face de Cristo para ela, né? e eu só toquei nesse assunto da Eucaristia porque todo mundo quer um remédio, né? Eu sei que a Eucaristia é remédio para tudo, mas eu não posso reduzir a totalidade de Cristo, que vivo ou morto eu estou nele, depois de batizado, né? Não importa se nós vamos viver ou morrer, mas eu não devo reduzir a Eucaristia a algo mágico que eu já vi isso, eu comungar como se fosse algo até isso da magia mesmo, né? Se eu tenho, tudo bem, eu estou livre de tudo. Estou porque é Cristo, mas não pelo ato mágico das coisas, né? Exatamente. Até porque, na verdade, é interessante essa questão da magia, né? Porque é uma expressão da soberba humana. Se nós Sim. pararmos para pensar, eu não consigo me adequar à realidade, então eu quero transformar a realidade de alguma forma. E é a fonte de todas as ideologias que existem, seja marxista, seja qual for. É a fonte de toda ideologia. Estava vendo um vídeo que é citado, é uma frase de Karl Marx. Ele fala o seguinte: olha, e aqui eu quero. é, não estou querendo simplesmente. A gente pode voltar para o tema depois, só quero falar essa questão da magia. Tá, não pode sim. Pode fazer perguntas, pode mandar. Só que Karl Marx falava, olha, os filósofos até eu, eles tentaram compreender a realidade, entender o mundo. A partir de mim, nós vamos tentar mudar o mundo. Calma aí, calma aí. Eu tenho que entender a realidade. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Antes de querer mudar, São Tomás de Aquino fala, muda você mesmo, depois você vai tentar fazer alguma coisa na realidade. E olha que talvez não dê tempo. Mas tudo bem. É, mas É essa porque isso questão passa de pela que expressão de santidade, né? é A isso, santidade é um todo. é isso, é um querer transformar a realidade, é um querer não se adequar à realidade em que nós estamos inseridos e eu estou sempre satisfeito e a magia quer fazer exatamente isso. Mas só voltando para o nosso assunto, é, a santidade. É, você quer falar mais alguma coisa desse chamado Não, universal? isso esse chamado universal, e aí que o padre Royo Marinho, ele coloca que há um processo e ele divide em quatro, né? O primeiro foi a cristificação, e aí lembrando muito bem, quando nós comungamos, nós somos um outro Cristo, né? Nós somos outro Cristo, e eu sinto na pele o que muitos irmãos aqui, você tem cidades que estão tendo a possibilidade de comungar, na nossa não, e aí é terrível, porque fica Jesus isolado no sacrário e fica os fiéis desejosos sem poder. E aí depois esse segundo ponto que o Maria, eles estão sentindo falta da cristificação, né? E o segundo é essa perfeita união com Deus pelo amor, pela via da caridade, né? Que caridade não podemos reduzir a ações caritativas, porque a Sim, caridade é a expressão máxima do amor de Deus,
né? O amor pleno é um Deus que sabe dentro dele o que são as quatro formas de amor, e aí isso recomendando Lewis e outros autores que trabalham sobre isso, mas assim, a expressão máxima do amor passa por essa caridade da doação de Deus, né? Que cristifica aquele que deseja ser cristificado. Por meio de quem? Dos sacramentos. Né? Não há Perfeito. outro caminho. E olha, eu acho importante, ainda bem que você tocou nesse ponto, que eu estava até esquecendo. Mas eu estava vendo uma frase dessa Santa Edith Stein, ela diz o seguinte, olha, em suma, né? Todas as pessoas elas são algo agora, atualmente. Naquela linguagem bem filosófica dela, todas as pessoas são algo atualmente, em ato. Mas elas podem ser algo em potência, elas também são algo em potência. Sim. Elas são atualidade e possibilidade. O que ela quer dizer com isso? Quando nós olhamos uma pessoa, sei lá, um mendigo, um mendigo não, um bêbado estirado na rua, que perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo. Ele está ali no vício completamente, morto ali. Se ele continuar assim, ele não vai viver mais 2 anos. Então, assim, Rosa aí vai morrer. E o que seria a expressão de caridade de um cristão para essa pessoa? Seria passar a mão na cabeça dela e falar, olha, eu te entendo, eu te compreendo, continue assim, seja feliz? Não. O amor, e aqui tá uma coisa que pode até chocar algumas pessoas, o amor supõe o ódio. Aqui é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. O amor supõe o ódio aquilo que o contrapõe. Aquilo que contrapõe esse mesmo amor. O que seria um ato de amor a essa pessoa? Tentar, é claro, ela é livre, ela faz o que ela quiser. Mas tentar, de alguma forma, mostrar a face de Cristo para ela. Mostrar que ela tem ali, ela é possibilidade para realizar algo muito maior do que ela está fazendo aqui, que está se reduzindo ali. O amor seria isso. Eu amar essa possibilidade na pessoa e odiar aquilo que a mata. Pensa num médico que a pessoa chega para uma pessoa com câncer, é uma coisa análoga, né? Chega uma pessoa com câncer lá, num paciente, um oncologista, ela fala, não, deixa o seu câncer aí, não tem problema não. Não, o médico tem que odiar aquele câncer. De usando uma linguagem alegórica, né? Tem que odiar Para aquele poder câncer amar o corpo. para poder amar o corpo, para poder amar o todo. Então nós temos que um ódio santo, por assim dizer. Porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Sim. Seria a expressão máxima de falta de caridade seria agir de forma indiferente com aquela pessoa. Não olhar, não atravessar o nosso olhar para ela e amá-la e ver o que ela pode se tornar. É isso que nós temos que fazer. Olhar, atravessar o nosso olhar para uma pessoa e ver o que ela pode ser de superior. Não porque nós somos. Já esse ser superior a imagens de Cristo perfeitamente transformados. Não. Mas porque nós sabemos que ela pode. E ela está precisando da nossa ajuda. Urgentemente. E talvez ela só quer isso. Talvez ela só quer que alguém fale a verdade para ela e que a ajude a levantar. Né? É aquilo que São Vicente de Paulo diz, que caridade desordenada não é caridade, né? Perfeito. Aí, numa linguagem mais popular, é uma redução de uma ação de uma ONG. Né? E caridade Sim. não é ação de ONG. Caridade é algo que parte do coração de Cristo, se interpreta no coração do homem e chega no coração de outros homens. Isso sim é caridade. Sai de Deus e chega como efeito de Deus. É isso Porque mesmo. mesmo que eu seja bonzinho, bonitinho mesmo, e aí vai dizer São Paulo, mesmo se eu não tiver caridade, vai ser como um sino que soa em vão. É isso aí. E aí E a no fundo, caridade precisa passar pelo todo perdão, nosso. pode finalizar o Não, a raciocínio. caridade tem é isso, a caridade de Paulo, né, que precisa passar pelo todo. E aí pegando a questão da comunidade de Corinto. Corinto foi uma das comunidades mais difíceis para Paulo, Claro, mais claro. difíceis, porque eles queriam girar em torno de pessoas que eles pudessem elevar, né? Eu coloco aqui uma pessoa, as figuras, as imagens, né? Eu elevo uma pessoa porque ela tem, e aí entra aqui naquela coisa do gnosticismo, né? Ela tem uma boa palavra, uma boa retórica, então eu vou girar em torno dela. Cristo que se dane. Porque Cristo Isso não, aí. pode ser que em alguns momentos Cristo não vá ter uma boa palavra para mim, vai ter uma surra. E é Então quem isso. falar bonzinho, eu vou E o que girar que em torno Paulo dela. faz com a comunidade de Corinto? Ele chama atenção, ele repreende, na verdade, se ele não fizer isso, ele vai ser cobrado de Cristo, porque Cristo designa exatamente essa missão para ele. Então, Sim. é muito fácil lavar as mãos como Pilatos. É muito fácil fazer isso. Agora, o difícil é amar. Amar é difícil, gente, não é fácil não. Amar é E ele difícil, faz um porque caminho performático.
Exatamente. Porque a nossa tendência é falar, deixa que a pessoa se vire, tá bom, chega pra lá. Agora, é claro, uma coisa é óbvia, se a pessoa não quiser, a gente está aqui para anunciar, levar esse chamado universal de santidade. Agora, eu não posso obrigar a pessoa a aceitar, a consentir o que eu quero. Não, a vontade, minha gente, a vontade ela é inviolável. Só a pessoa pode decidir. Nem Deus, ele constrange a liberdade da pessoa. Então, para nós vermos o quanto isso é sagrado. E você toca no ponto da liberdade, entra no ponto 3, no que é aquilo que o padre Royo Marinho ele coloca de modo pleno e experimental. Eu preciso experimentar na carne, na minha liberdade, os efeitos da santidade. Porque a santidade não é um devaneio da mente, né? Não é Isso. algo que fica só como palavra aqui rodando bem bonitinha. Não, a santidade ela toca a carne porque Deus assumiu a carne. Se Deus assumiu a carne é para que a carne chegue a participar da divindade, Com para que a certeza. carne se eleve naquilo que nós chamamos e que é a ressurreição de Cristo. Né? Nós professamos isso no credo e o padre Rui Marim diz que nós iremos passar por isso porque dentro de nós acontece, que não sei se foi Tomás de Aquino, a questão da inabitação da Trindade. Né? Dentro de nós, em nossas almas, há aqui essa inabitação perfeita, e o primeiro capítulo do Catecismo da Igreja diz muito bem por que, que ela inabita dentro de nós. Porque nós somos seres capazes de Deus. Isso aí. O É animal isso. não é um ser capaz de Deus, mas nós somos. Para Né? Ele nós é vermos criatura de Deus, mas nós somos. isso aí. Para nós vermos a nossa, primeiro, a nossa miséria, por um lado, mas também, por outro lado, a nossa dignidade. E aqui nós entramos num ponto fundamental, porque não existe para nós termos a noção do que seria, o que é a santidade. Não existe estado natural. Não existe essa coisa de Rousseau de estado natural. Não, existe um estado ou de pecado ou de graça. Ponto. Não existe estado natural. Eu não posso ficar em cima do muro. Uhum. Estar em cima do muro já é não estar do lado certo aqui, do lado de Deus. Já está do lado oposto. Então, assim, no paraíso não existia estado natural. Eles eram feitos, o padre Antônio Romarin, ele faz questão de frisar isso. No paraíso eles estavam ordenados a Deus. Veio o pecado e aconteceu essa ruptura. Então, passou-se ao estado de pecado. Mas Deus, olha só, Deus, ele nos criou a sua imagem. E ele quis nos resgatar. Isso que é o extraordinário na coisa. A infinita misericórdia de Deus que não permitiu que nós nos tornássemos escravos do pecado. Porque se existe algo e São Paulo fala na sua carta aos Romanos, se existe, e deveria ser a nossa oração todos os dias. Senhor, não permita que eu seja escravo das minhas próprias más inclinações. Porque ele diz, um dos castigos de Deus é permitir que nós nos tornemos escravos de nós mesmos, de nossas próprias más paixões, paixões desordenadas. São Paulo diz isso na sua carta aos Romanos. Então, Deus pode dar todas as graças, e a pessoa recusa, é impenitente, a pessoa não quer essas graças de Deus. Então Deus pode, então tá bom, você não me quer? Uhum. Siga a sua vida. E aí a pessoa vai afundando de abismo a abismo. Não existe estado natural. Então passa por uma decisão. Nós temos que decidir querer a Deus. Não E a porque própria nós... filosofia diz isso Pode... também, né? Reconhece Perfeito. isso. A questão da filosofia do estado de natureza pode até existir, mas é impossível. Né? Porque ele vai ter que se bastar para ele mesmo. E aí quando ele for precisar que alguém, vamos supor, alguém que planta, ele tem que ir comprar lá dele, já fugiu do estado de natureza. Você não se basta a você mesmo? Perfeito. Não tem como, não tem como. Perfeito. Né? E aqui um ponto importante é dizer o seguinte, que já que não existe estado de natureza, nós temos que fazer uma decisão. Claro que nossa decisão não pode... Nós não somos capazes de um ato sobrenatural com nossas próprias forças. Isso é pelagianismo, isso é uma heresia. Isso, Mas a é pela graça de graça. Deus, ela sempre está disposta a nos auxiliar. Na verdade, é o primeiro movimento. A graça é o primeiro movimento do nosso próprio querer. Pressupõe Então, a natureza de Tomás de Aquino, não é isso? isso aí. Isso mesmo. São Tomás de Aquino é interessante. A sua irmã perguntou, uma vez a irmã de São Tomás de Aquino perguntou para ele assim, o que eu preciso fazer para ser santo? São Tomás de Aquino respondeu de uma forma pura e simples, direta. Querer.
Por que ele falou isso? É claro que ele sabia que não bastava só o querer da irmã dela, da sua irmã. Não bastava só o querer, porque ela só por si mesma, ela não podia alcançar a Deus. Ponto. Ela não podia alcançar a Deus. Mas, se ela quisesse, a pessoa perguntou aqui, me respondi, mas se ela Sim, quisesse, sim, mas é isso mesmo, Taylor. Deus iria vir com a sua graça, com certeza. E seria esse querer seria um movimento de aceitação da graça divina, que estava a movendo a querer. O Tylon perguntou: o estado de natureza não seria o ser humano sem lei, entregue ao seu pecado? Pois Sim, isso é só nós só fizemos uma alusão, né? Entregue, sem lei, e aqui entra na questão das leis divinas, que o Padre Rui Marinho frisa muito bem. A santidade se pauta pelas leis dos mandamentos. Então, dentro desse nosso âmbito espiritual, é como se fosse assim: eu sou sem as leis dos mandamentos, como o ser humano é sem as leis do Estado e sem as leis da necessidade de ninguém. Então, do nosso lado, entrega o nosso pecado, do lado de lá, entrega a desordem para o caos estatal. Não é isso? Dos dois lados. É um estado onde eu me basto. Onde eu sou meu Deus. porque quando exatamente isso, eu quis frisar o seguinte: ó, não existe meio termo na vida de santidade. É uma decisão que temos que fazer. Não existe meio termo. Não existe, eu não nem eu quero viver assim, nem quero Deus, nem quero o diabo, entendeu? Não existe isso. Não existe essa coisa, não existe esse estado Ou eu só de quero 5 mandamentos e 5 não. não dá, gente. Tem que escolher tudo, tem que querer tudo. E a santidade é isso, né? E É, isso passa pela aceitação total da igreja, que isso é muito, principalmente no tempo de hoje. Eu quero isso da igreja e se eu não quero porque eu não gosto, então tá, né? né, então não dá. Se vocês quiserem ir mandando perguntas, podem mandar. Aqui nós temos um seminarista quase padre. Meu Deus, que missão. Aí só nisso, no o quarto ponto, né, que são 4 do Padre Roio, é após se cristificar, se unir pela caridade e viver de modo pleno, é o quadro que ele chama da perfeita identificação. Ou seja, nós amamos aquilo que nós nos identificamos, nós nos conformamos àquilo que nós mais procuramos. Não é isso? E aí um pequeno amor só é suplantado com um grande amor. Os nossos pequenos amores só vão encontrar perfeição quando eu me lançar totalmente e me identificar com Cristo. E aí quando é que começa esse processo de identificação? Batismo, mesmo que de inconsciente. Lá eu comecei a me identificar com Cristo. Mas precisa de quê? Que ao longo do meu processo de vida eu vá me conformando passo a passo, pouco a pouco, entre quedas e acertos. E aqui, outra coisa também, para ser santo, eu diria uma palavra a mais, assim, para complementar aqui de São Tomás, decisão. Claro. Porque se na minha primeira derrota, na minha primeira queda, eu disser que não dá certo e que eu não tenho jeito, eu entro no pecado da desesperação e da soberba, onde eu vou me bastar. Então, além de querer, eu preciso decidir. E entre querer e decidir, vai chegar o dia em que nós vamos dar o nosso último suspiro, estaremos diante de Deus e talvez nós não tenhamos nada para oferecer a não ser dizer para Ele: eu quis e eu tentei decidir. E aí pode ser que nós ouçamos dele: então vinde, bendito do meu Pai, assentar-se na mesa eterna. Mas Se ainda Deus querer quiser. decidir. Se Né? Deus quiser. E aí isso vem, eu sei que isso é de uma filósofa, ela nem é cristã, a Hannah Arendt, ela diz que é preciso, entre essas duas coisas, né, entre o querer e também a decisão humana, nós migramos entre muito isso, né? E aí, na medida que nós migramos, nós precisamos entender o que é que realmente é o querer. Eu não li isso tudo, eu só sei que tem uma obra dela que é dividida entre duas partes, a vida do espírito, uma coisa assim. E aí só uma frase que eu vi lá do livro muito interessante que ela diz: nós não somos a última tampa do mundo. Nós somos seres que estamos em um determinado tempo, mas que existiu coisas e pessoas antes de nós e vai existir depois de nós. Então era como se fosse assim: baixa a tua crista e entende teu lugar. E aqui eu parafraseando dela: entende-se diante de Deus e começa a se cristificar. Porque não são teses passadas, não são filosofias passadas, nem teses modernas, nem teses para a frente, a não ser Cristo. E aquilo que a sua igreja nos oferece, ela já cuidou de interpretar e de colocar o que realmente é o essencial. O pecado adâmico é purificado na criança? Sim, sim, é purificado sim na criança. Como? Pelo batismo.
né? Porque nela, mesmo inconsciente, ali já está as sementes da concupiscência, né? Até porque, Todos. é importante dizer, é, nunca é um ato nosso. Não é eu que me purifico, é Deus que me purifica. Então, Sim. é, não depende de mim para a Uhum. purificação se dá. Depende de Deus, da graça de Deus. Então, é claro que passa pela aceitação do padrinho, né? O padrinho responde Sim. pela criança ali. Então tem toda a teologia sacramental do batismo. Mas é graça também. O pecado é purificado como? Pela graça. Pela graça de Deus que um sacramento é sempre um toque divino na pessoa. Por isso que ele tem aquela coisa material também. E é isso que você coloca aí também, isso do padrinho, das outras coisas, o essencial é o batismo, que é aquele que o direito canônico chama de validade. Mas, além da validade, existe a liceidade. Pode ser que não exista as coisas que vão dar a liceidade àquilo, é o ministro ordinário, o ministro ordinário, os padrinhos, mas se existir a decisão de ao menos um pai, né, um das duas partes, e aquele que vai batizar, ali aconteceu um ato válido, mesmo que não tenha todas as liceidades, né? Porque às vezes nem sempre se consegue essa totalidade. E aí nós vemos muito isso. Às vezes tem padrinhos que não estão comprometidos em educar a criança na fé. E aí você tocando nisso do batismo, muito interessante, na fórmula lá do batismo, já é nítido que nós vamos enfrentar muitas dificuldades no mundo. Quando o ministro ordenado, né, porque existem duas formas de batismo, o extraordinário, no qual ministros leigos, com autorização de bispos, podem ministrar o sacramento, principalmente em realidades do Brasil que não tem presbíteros. Por exemplo, minha cidade mesmo, Alessandro, ela tem 60 comunidades e nós já passamos 10 anos sem padre. Quem ministrou os sacramentos do matrimônio e do batismo aqui foram religiosas que cuidaram de manter a fé enquanto não tinha padre. Então, validamente, o sacramento aconteceu ali. Por quê? Porque existia a decisão dos pais e a decisão de quem quer que seja, e a igreja confirmou por meio delas, dessas grandes religiosas que deram conta de sustentar a igreja no mundo. E aí, por que eu digo isso? Porque é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla para que aconteçam as coisas. E aqui fizeram uma pergunta e já responde o Art Sampaio, como alimentar esse querer. É uma via de mão dupla. Quando há uma decisão sincera da minha parte, Deus confirma essas decisões sinceras. E aqui eu entro com duas frases de Santa Teresinha, que é doutora da igreja, e os doutores nós podemos usar piamente tal qual. Né? Santa Teresinha disse que o bom Deus ele não nos dá desejos irrealizáveis. Né? E aí entra aquilo do juízo dos espíritos, no discernimento. Né? Se eu tenho razão e ciência de que esse caminho, desse querer, me eleva para Deus e me dá um estado de alma em que eu me sinto perante Deus, então é um desejo realizável. Mas se esses meus quereres, entre aspas, estão ainda aqui no Nordeste, nessa peneira, nessa pindaíba, como diz, se eu tenho dúvida, então na dúvida coloca isso diante de Deus para saber se é um querer dele ou não. Porque às vezes até os nossos quereres são suplantados como se fossem quereres de Deus. E aí nós nos justificamos, né, com a nossa vontade diante de Deus. Então o nosso querer é quando unido nessas obrigações, porque o querer e o poder, né? Não é eu posso, tudo me é permitido, mas em tudo me convém, vai dizer o apóstolo Paulo. Então, o meu querer passa por essa via de mão dupla nesse diálogo com Cristo. Então, quando esse meu querer me eleva, é um querer de Deus. Quando esse querer meu, ele me coloca na lama e eu sinto, e nós sentimos isso, a nossa consciência, como vai dizer a Gaudium et Spes, ela é um sacrário. Então, ela nos aponta quando ele não está em estado de sacrário. Ela fala, não precisa ninguém chegar para nós. Ela vai sinalizar. Dizem que o É algo pecado muito mortal, bonito isso. dizem que o pecado mortal é como saber se está em pecado mortal ou não? Olha, para uma pessoa que tem uma consciência saudável, é claro que nós vivemos um mundo E aí entra numa coisa lá para ancestralmente. frente, né? Sim, Mas uma consciência saudável, um pecado mortal é como se fosse colocar um elefante numa sala. Nós vamos saber que está ali, que ali tem alguma coisa errada, que a consciência vai nos mostrar isso. É, Em relação ao desejo perfeito que você falou, o padre Antônio Rui Marinho ele fala, eu já vou responder depois a gente pode responder depois a pergunta do Tyler, do Tyler. mas só Sim. para não perder o fio
da meada da questão das qualidades do desejo da santidade, que ele diz aqui. Quais são as qualidades necessárias? Primeiro, deve ser um desejo sobrenatural, ou seja, apoiado em Deus. Não sou eu, e isso responde, tá, na sua pergunta. Não sou eu que vou me santificar. Não sou eu que é uma coisa sobrenatural, é a graça de Deus que move inclusive esse desejo. Então esse desejo tem que ser movido por um ato sobrenatural de Deus. Tem que ser profundamente humilde. Eu não posso querer ser santo para parecer santo diante das pessoas. Isso seria um desejo farisaico. Seria algo Sim, o extremo oposto da santidade. Porque a humildade eu gravei um vídeo, quem quiser ver no YouTube, que é a soberba satânica, que é o oposto da humildade divina, né? Mas tudo bem. Deve ser sumamente confiado, ou seja, eu sei que eu não posso alcançar por minhas próprias forças a santidade, mas eu tenho que confiar em Deus que a sua graça será capaz e me transformará caso eu seja dócil ao mover da graça de Deus. Deve ser predominante, isso é muito importante, ou seja, não deve ser uma coisa de emoção, de sentimento naquele momento. Deve ser uma coisa que vai me guiar durante toda a minha vida. E ele usa a expressão: o desejo da perfeição não pode ser um entre outros. Tem que ser o principal. E todos os outros desejos têm que estar obrigatoriamente subordinados a esse desejo, a santidade, essa aspiração à santidade. É o tanto quanto de Santo Afonso, de Santo Inácio. Como saber se uma coisa é boa? Ora, ela é boa tanto quanto me leva a Deus. E é má tanto quanto me afasta de Deus. Isso é a radicalidade dos santos. E deve ser constante e progressista. No sentido que deve progredir em nossa vida, né? Não sim. pode ser uma coisa que vai ficar estagnada e tudo mais. E Santa Agora, Teresinha complementa isso também, só falando, quem se eleva na graça eleva o mundo consigo. Se você quer saber se o seu querer está incompatível com Deus, olha se na comunidade você está conseguindo elevar o seu mundo que lhe cerca consigo. É a frase dela. Quem se eleva, a graça eleva o mundo todo consigo. E é isso que a santidade coloca, né? Quando a igreja coloca um santo elevado, ela eleva um monte com ele. Né? Quando ela leva a glória dos altares. perfeito. Pode falar, Alessandro. Como é purificado pelo batismo sendo inconsciente? É aí que tá. Não é o bebê que se purifica. Não é o bebê que vai puxa a graça de Deus. Não é isso. É Deus que se rebaixa ao homem. Isso que é a loucura de Cristo, né? Quando São Paulo fala, Sim. Deus amou, a cruz de Cristo é loucura para os gregos e tudo mais. Porque não é um movimento do homem para Deus, é um movimento de Deus para o homem. É uma graça mesmo. Então, não importa se o bebê é inconsciente ou não. Então quer dizer que, nesse sentido, se fosse só pela consciência do ato, uma pessoa que tem um problema mental, que perde a sua consciência pouco ou muito, o céu não estaria aberto para ela, porque para a teologia católica o batismo é essencial, seja o batismo de desejo ou o batismo de sangue, mas numa via ordinária o batismo é essencial para que nós possamos receber a graça santificante e que portanto, possamos entrar no céu, sermos salvos pela cruz de Cristo. Então, novamente, é o sangue de Cristo que nos salva. O que é o pecado Nós mortal? podemos justificar isso ainda do batismo, nós podemos justificar com uma frase de São Paulo, Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Então o bebê faz parte dessa humanidade inteira. Perfeito. Né? Ele é mergulhado em Cristo. Mas claro, precisa da vontade dos pais. Se os pais têm um desejo de educar na fé, né, que é a primeira pergunta lá no batismo, vocês têm esse desejo de educar essa criança na mesma fé que vocês receberam? Se eles não têm, então o lugar não é aqui. Né? O rito só continua com a decisão da prole. O que é o pecado mortal? O pecado mortal é exatamente o pecado que rompe com a graça divina, que nós nos afastamos de Deus. É um ato do homem que se afasta de Deus. Eu acho que é o próprio Dom Henrique que fala, olha, é a expressão máxima da liberdade humana. É Eu tenho a isso. graça do Dom Henrique ser do meu regional. Olha aí. Dom Henrique é nosso santo. Tive a Deus graça de quiser. conhecê-lo pessoalmente. Né? Eu queria conhecê-lo, porque ele é um bispo muito, muito santo, né? Então, o Dom pecado mortal é Henrique. isso, exatamente isso.
eu querer o rompimento com a graça de Deus que nós recebemos no batismo. Eu Olha que coisa bonita agora, né? Eu e você nos elevamos a falar o nome de uma pessoa que nós achamos que trilha santidade. Santidade é isso, verdade. não é? Na verdade, o santo, e é isso que o José Eduardo Câmara, eu recomendo a todos que o sigam e, e vejam os vídeos que ele publica, tudo lá. Ele fala, olha, só os santos vão poder verdadeiramente fazer alguma coisa nesse mundo. Porque, de fato, só o santo, primeiro, ele tem domínio de si. E ele é capaz de contagiar as pessoas para o fim justo e bom do homem, a finalidade verdadeira do homem, que é Deus. Então, como buscarmos essa santidade? Estarmos abertos à graça. É querer, é renovar esse querer, é buscar sempre, 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 sempre. Caiu, confissão está aí para isso, meu povo. Né? A confissão está aí para isso. Levanta, bate a poeira e vida que segue. Confessa, se arrepende e comunga, se Deus quiser, se você puder, e continua nessa busca, nesse querer, nessa vontade de amar a Deus, que é uma resposta de amor à santidade. Só do Tylon ainda que ele colocou quais são, não tem como a gente colocar uma lista assim, X, porque às vezes alguma coisa que é venial para um, que não tem consciência, né, que ele não sabe nem o que é a fé, é grave para um bispo, para mim, que sei, para quem já descobriu a verdade de fé. Então, a consciência ela é a primeira a nos falar. E outra coisa para peneirar logo eles é se vai contra os mandamentos. De cara, né? De cara, né? Por exemplo, o não matar. Pegando aqui algo muito bem simples. Se eu fiz uma fofoca ou difamei alguém e essa conversa se espalhou, eu matei essa outra pessoa. Porque muitas pessoas talvez tivessem uma imagem dentro dela e nós não temos o direito de difamar com a imagem de ninguém, por pior que seja, porque é filha de Deus. Então, se eu matei a vida dela dentro do coração de outras pessoas, eu pequei contra o quinto mandamento. Perfeito. Só um exemplo. Só um exemplo de muitos. Né? De muitos. Isso aqui a gente passa a noite. Isso. Só para amarrar. Então, para que haja um pecado mortal, tem que existir, o catecismo fala, plena consciência, plena liberdade e ser Deliberar. contrário a matéria grave se pauta pelos 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja. Se o bebê pode ser salvo independente dele, então a salvação independe do homem, a salvação é graça. E a noção de graça é exatamente essa. É de graça. O homem também pode ser. Às vezes até não é uma coisa muito interessante da igreja, que aqui vale a pena colocar. A igreja celebra as exéquias de crianças não batizadas, mas de adultos não. E aí você pergunta, mas por quê? Porque o adulto tem a liberdade de escolher. A criança não. A criança, se ela não chegou a ser batizada, mas havia o desejo, é aquilo que também pode acontecer mesmo se os adultos não sejam batizados, mas sejam catecúmenos, porque eles já se enquadram como cristãos, iniciaram o processo querigmático de transformação. É o batismo de desejo. Isso, ele já entrou nesse processo e ele é um cristão. Mas se ele não quer, eu não. Claro, nós entregamos nas mãos da misericórdia, aqui nós não limitamos dizendo quem vai para o céu ou não, mas ordinariamente o sacrifício de Cristo é oferecido por muitos. Né? Quem são esses muitos? Os muitos que desejaram entrar pela liberdade, na liberdade de Cristo. Porque Cristo não força. Né? Cristo não tem, tu tem que ser salvo, tu tem que vir para a igreja. Não, é livre. Até mesmo quem está, isso pode ser até eu ou você, pode ser que nós estejamos na igreja. Mas nós ainda pode ser que não fizemos uma experiência concreta com Cristo. E para você ver o evangelho essa semana, teve um muito interessante, aquele lá que Cristo tira o espírito de 2 homens e lança em 2.000 porcos. Isso é para rebater com os fariseus, para dizer 2.000 porcos não vale a alma de um ser humano. Pode precipitar tudo aí na cabeça. Isso é São Tomás de Aquino na Catena Áurea, né? Pode lançar 2.000 dentro do mar e morrer tudinho, mas que um homem seja salvo. E aí aqui essa lógica que aí nós rebatemos aqui o espiritismo, né? Reencarnar num animal, isso é possível. Que Deus é esse que lhe concede uma vida única, você é único, com impressões digitais únicas, salvo uma vez por todas por Cristo. E aqui depois eu explico esse conceito de salvação por um animal? Não mesmo, nunca.
E aqui só o conceito de salvação, como eu disse, né? Nós já somos justificados e redimidos, mas ainda não salvos, porque a salvação é uma decisão diária, é um querer diário. Cristo, quando vier, será se vai encontrar isso em nós? É um preciso um querer. Pode ser que eu quis até hoje, mas de amanhã para lá pode ser que eu não queira. Ele vai forçar? Não vai não. Ele vai dar seus meios. Vai tentar. E a maior dor de Deus é quando ele não consegue que a liberdade do homem se afilie à sua graça. Quer prova disso? Lúcifer é o primeiro rebelado. Leiam o. Isso aqui é para nós termos a compreensão do tamanho da misericórdia divina e do tamanho do coração de Deus. E de como é a nossa, de novo, a postura metafísica do homem, a condição metafísica do homem, ou seja, a condição de estar na presença de Deus. Como Deus nos ama. Leiam o que ele fala a Santa Margarida Maria de Alacoque. Ele fala, olha, meu coração dói porque eles são indiferentes a mim. Eu quero salvá-los, mas eles não querem a salvação. Pior, eles são indiferentes à minha salvação. E eu sofri porque nós não temos nem a noção, é impossível entender a noção da dor que Cristo suportou na cruz. Mas, tudo bem. Essa dúvida aqui da Magda, ela é lá da Bahia, ela foi batizada em casa, pois quase não sobreviveu ao nascer. Daí depois fui batizada. Não existe segundo batismo. Se você foi batizado em casa, foi válido. Você foi levada para a igreja para os ritos complementares, que é a unção com o óleo do catecúmeno e a unção com o óleo do crisma, o sacerdócio, profeta e reinado dessa participação. Mas o batismo, até se feito por um ateu, com reta intenção e com água, mesmo que não abençoada, foi validíssimo, como se fosse o Papa que tivesse feito. Né? Porque só precisa a intenção e a água, que é a matéria, e o ser humano. Então você foi levada, creio, se o padre fez esse rebatismo, é nulo, segundo, valeu, foi a pessoa que lhe batizou por primeiro. É uma vez por todas. Primeiro, aqui já tem um porém, você estava em perigo de morte. Né? Então o leigo, a pessoa que lhe batizou, ela foi quem abriu as portas do céu para você. Perfeito. Agora, vamos aqui, Padre Antônio Rui Marinho, no capítulo 2, ele tem é um capítulo muito interessante, que ele fala, por que tantos fracassos? Por que tantos fracassos, né, na nossa vida? É uma coisa que, por que o fracasso? É uma coisa que nós nos perguntamos quando um pouco movimento do orgulho também, mas por que tantos fracassos? E ele diz, olha, existem 3 motivos. Um de ordem natural e 2 de ordem sobrenatural. Ele fala, primeiro, de ordem natural, a falta de energia e de caráter. É esse querer muito fácil. O querer a santidade para algumas pessoas não é um querer, não é um eu quero. É eu queria ser santo, mas eu não consigo ser santo, porque eu não tenho tantos defeitos, né, e tal. Então é um querer já fraco, não querer de fato, né? É um querer colocando desculpas. Então, a decisão do cristão, a resposta do cristão é eu quero ser santo. E é o que ele chama de empregar todas as forças recebidas, né? Todas. É uma determinada determinação, uma linguagem de Santa Teresa d'Ávila, né? Teresa d'Ávila, é isso. Bem colérica, como ela era. Tem então uma determinada determinação. Eu acho que ela olhava para algumas freiras e ficava com aquela, porque ela foi muito purificada, né? Mas então só as coisas boas do temperamento dela estavam afloradas. Mas se fosse eu, esse é o ponto. Nós temos que ter uma determinada determinação. Nós temos que o colérico tem esse problema, né? Ele quer fazer as pessoas mover a outra pessoa de qualquer jeito. Quando vê uma pessoa sem a determinada determinação, quer botar lenha na fogueira para que ela tenha essa determinada determinação. Nós devemos ter 2 de ordem sobrenatural. Quais são eles? A falta do verdadeiro desejo de santidade, que é o quê? É aquele desejo que eu elenquei aqui. Um desejo não humilde, que é movido pela soberba, que é movido com falsas intenções, uma falta ou deficiente direção espiritual. E aqui, eu vou fazer um apelo ao futuro padre. Atendam direções espirituais de forma reta, daquela forma, por favor, daquela forma que nós devemos, que a caridade nos pede. Olhando para a pessoa, atravessando um porar de caridade, vendo nela a possibilidade da santidade. E não passa a mão na cabeça, não se passa a mão na cabeça.
precisamos de padres que atendam direções espirituais e que coloquem o povo no caminho da santidade. É um apelo que eu gostaria de fazer para o futuro padre. Não, a gente só passa a mão aquilo que até São Tomás diz, quando a pessoa ainda está leve de espírito, que ela está começando, porque se a gente der logo o primeiro cabresto. Não, É como diz Santa Teresa, por isso que o senhor tem poucos amigos. Mas depois, peraí. tem que Né? Porque tem que ajudar, pelo menos falar a verdade, pelo menos mostrar o caminho e ajudar as pessoas, né? Faltam muito diretores espirituais, padres que querem esse comprometimento em atender confissão, auxiliar as almas. Chega uma pessoa que confessa o mesmo pecado 10 vezes, tem padre que fala, não é pecado não, precisa voltar mais. Entendeu? A pessoa vai... Isso mata a vida espiritual da pessoa, mata o seu relacionamento com Deus. E assim, eu fico pensando nos padres, a responsabilidade que eles têm. É uma responsabilidade muito grande. E todos prestarão contas a Deus por todos esses atos, por todas essas falhas. Então é muito importante, né? É uma responsabilidade até respirei gigantesca. fundo. Até respirei fundo. Não é porque, claro, o padre também ele tem, eu acho assim, tô dando pitaco no leigo, dando pitaco. Não, fica tranquilo, lá vai. Mas assim, o Mas é padre, isso mesmo. ele não pode também, Se uma ele não é só vida responsável. vai ser cobrada, imagina. Pois é. Ele não é responsável pela salvação e perdição de ninguém, diretamente. Mas ele pode ser indiretamente, orientando mal. Porque a salvação e a perdição da pessoa no fundo é uma escolha da pessoa ainda. E a pessoa vai ter que decidir se vai seguir o conselho do padre ou não. O conselho errado, né? E um conselho certo também. Então, mas É Andrew que indiretamente. Santo Agostinho dizia, com vocês eu sou cristão, mas para vocês eu sou bispo. É isso aí. Né? Acho que nós estamos já acabando nosso tempo, 9 horas. Já O sim. Instagram pode ser que já 3 corte. Isso aí. 3 minutos. Se alguém quiser mandar mais Isso algumas não, perguntas, isso não deu nem a primeira. Nós ficamos nos quatro primeiros pontos. É porque é muita coisa, né? isso aí. Mas como sugestão, se não conseguem ler a teologia completa, pelo menos o compêndio da Eclésia, né? Que é o ser ou não ser santo. Isso. Pelo menos o compêndio, que é fininho. Isso aí. Olha, vou aproveitar esses 2 minutos que faltam, já que vou esperar se alguém vai mandar mais alguma dúvida. Mas fazendo um apelo aos nordestinos, relembrando que o nome correto é porque tem uma pessoa que está assistindo aqui, uns amigos do nosso grupo, eles me perturbam falando que o nome correto é Munguzá. Todo dia eles falam isso. E eu estou fazendo um apelo. O nome correto, pessoal, nordestino do meu coração, é canjica, com amendoim. Mungunzá. Não, com amendoim é mungunzá. Ela tá pedindo pra salvar. O Anderson salva e depois eu baixo e jogo no YouTube, tá, Magda? Aí Vai fica ser, fácil. isso aí. Sigam Aí fica o amigo fácil. Thomas Eric. Sigam Cristi Livros. Isso aí. Estarão seguros de boas indicações de fé. Tá bom? Amigo, muito obrigado. Alessandro, Fica com Deus. muita Vamos paz. finalizar com uma Ave Maria para colocar Podemos. tudo nas mãos de Deus, Isso. do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vou deixar que você reze essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Amigo, muito obrigado, viu? Fica com Deus, Alessandro. Até mais.